Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast Desenvolva Mulher. Meu nome é Irla Medeiros, sou empreendedora também e estou aqui nesse podcast para poder trazer um pouquinho desse nosso mundo. Hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, uma amiga de longa data, empreendedora também e que vai trazer bastante inspiração. Hoje eu estou com a Alana Minervini. Olá, Irla. Muito bom estar aqui. Meu nome é Alana Minervini, como a Irla falou aqui. E é um prazer estar aqui. Sou empreendedora, dona do Alana Moda Feminina, uma loja de roupas femininas. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É isso aí, gente. A Alana vai ter bastante insights aqui pra gente, bem bacana para poder falar. Mas antes disso, a gente vai para as nossas apoiadoras. São mulheres que acreditam também em empreender com propósito e estão chegando junto aí, dando uma força para o nosso podcast. E vamos começar falando da Ótica Miranda, da minha amiga Dani, que tem um super bom gosto, com armações lindas, inclusive a minha eu comprei lá, vocês vão me ver aqui com ela. Então tem lindas armações e lentes, e fica ali, gente, na rua Buarque de Nazaré, número 207. É muito fácil de achar, tá? E já que estamos falando de cuidado e bom gosto, vamos falar também da Fina Estampa, da minha amiga Dadá, faz parte lá da rede de mulheres, que é uma loja de lingeries e que toda mulher gosta, né? Para dias especiais. Então, se você está precisando, dá um pulinho ali que vocês vão encontrar coisas maravilhosas. Fica ali na Galeria Cis Ribeiro, número 82. E falando em se sentir bem também, vamos também falar sobre emagrecimento, coisa que nós mulheres precisamos estar sempre buscando profissional aí, né? Para nos ajudar e nos orientar. Então, a clínica de emagrecimento da doutora Melissa Nalim tem um atendimento individualizado, gente, do jeito que a gente precisa. Vai ter ali aquele atendimento ali todo personalizado com você, te acompanhar nesse momento, que fica exatamente no Shopping Gourmet, onde acontece o nosso podcast aqui no Estúdio 5 com o nosso amigo Bruno. Então, é só vir para cá que você vai ter esse atendimento aí nessa clínica maravilhosa. Mas falando aqui no Shopping Gourmet também, fica aqui a Pizza Hut da minha amiga Gleice e do meu amigo Maico, que tem uma pizza que todo mês tem aquela pizza ali do mês ali que deixa a gente doido e tem uma massa maravilhosa. Pode pedir pelo iFood, pode também vir aqui para uma resenha bem gostosa, bater aquele papo gostoso e comer a melhor pizza da cidade. Ah, gente, esqueci de mim, não posso. Irla Medeiros, cabeleireira profissional, especialista em cabelos naturais. Então, precisando de cuidar dos seus cachos, precisando de um cuidado, é só falar comigo. Irla Medeiros, especialista em cabelos naturais. E onde fica? E fica lá na rua José de Assis Barbosa, não tem erro. Número 1340. Procura nosso Instagram também, que vocês vão ver ali cada cabelo maravilhoso. Cuidado e bom gosto é comigo também. E é isso aí, Alana. Conta agora um pouquinho pra gente. Vamos aproveitar que hoje a Alana, gente, quando a gente para bater papo, a gente vai toda a vida. A gente estava aqui também no off, aqui falando de bastante coisa. Mas a gente quer começar, eu quero te apresentar aqui para essas empreendedoras aqui como a Alana Mulher. Então, conta pra gente quem é a Alana Mulher, como que a Alana veio, chegou aqui, né, até esse mundo do empreendedorismo. Na verdade, já estava na veia, né? Mas como você foi se descobrindo, conta pra gente um pouco da sua jornada. Então, hoje a gente trabalha com moda feminina, né? No caso, eu descobri um novo mundo. Mas a gente vem de um empreendedorismo bem longo e a Alana Mulher é a Alana que não desiste, né? Eu falo que eu aprendi com a constância e a disciplina a chegar onde eu cheguei. Foram vários obstáculos, né? Então, eu comecei há muito tempo a empreender já com um salão, né? Conheço a Irla já há muito tempo. A Irla me ajudou muito já. Peguei muita experiência no ramo com ela. E aí eu descobri que o meu mundo era voltado para mulheres, né? E aí fui vendo o novo mundo da maternidade. E a maternidade foi me jogando para moda. E aí eu descobri um mundo que eu me apaixonei, que é a moda, né? E eu trabalho com as roupas hoje, com a loja. Eu me encontrei nessa parte, assim, de ajudar outras mulheres. Empreender com propósito, né, Alana? Com propósito. Com propósito. Mas para você se descobrir, eu falo muito aqui no nosso podcast sobre essência. Eu falo muito aqui também sobre o quanto é importante a gente entender a nossa identidade
para que o nosso negócio crie vida. E eu vejo que nessa busca sua, nesses longos anos, não foi somente... Muitas das vezes as pessoas pensam assim, eu tento várias coisas e não dá certo. E eu vejo que eu já olho diferente. Eu penso que é uma construção. Né? E sendo sua amiga, eu fui vendo esse processo essa construção dessa mulher, né? Como você foi se descobrindo realmente o que você gosta, porque a Alana, gente, sempre andou muito bem arrumada, sempre gostou de roupas, sempre. Né? Sempre. Então já estava ali, eu falo que tá sempre ali, né? A gente só falta realmente se descobrir. Mas nesse mundo, assim, quando você começou ali, vamos falar um pouquinho da sua parte do salão. Tem muita gente que não sabe que você trabalhou, né, com cabeleireira, tá te conhecendo agora. Sim. Realmente foi uma fase, foram quantos anos? O salão foram 4 anos, 5 anos, acredito eu, que eu fiquei com o salão, né? Foi assim que eu casei, né? Então fiquei uns 5 anos empreendendo como a dona de um salão. Até cheguei a vir para o centro, né? Era em bairro, depois o salão veio para o centro. Mas acho que fez parte do meu processo, até por cair e levantar, né? Eu falo muito com as meninas sobre isso, né? Todas as mulheres que passam por mim, que a gente tem que passar uma fase, né, do crescimento, de trabalhar em alguma coisa e vai descobrindo a identidade. O salão me trouxe muito para perto de mulheres. Isso. Né? Foi um tempo da minha vida que eu comecei, na verdade, como técnica de enfermagem, né? Fiquei 10 anos atuando como técnica de enfermagem. Aí, quando eu decidi me casar, decidi abandonar a profissão de técnica, né? E eu falei assim, vou arrumar um novo rumo. E eu amava muito cuidar das mulheres. Eu falei assim, vou trabalhar como cabeleireira, porque eu gosto de fazer essas escovas em casa, né? Quebrar o galho de uma amiga ou outra. Aí já tinha você, que eu já conhecia a Irla já, gente, há muito tempo. Muito tempo. A Irla, a gente se conheceu em um retiro espiritual. Verdade. Eu acho muito importante isso, porque a gente tem um vínculo muito profundo, né? De uma fase muito difícil da minha vida, em que eu lembro que a gente foi para esse retiro e o Senhor trabalhou muito grande no meu coração ali. E aí eu fui, né, desenvolvendo, porque eu era uma menina que eu tinha muita insegurança. E o salão, ele me trouxe muita segurança, de descobrir, né, que as mulheres sentem, que as mulheres caem, mas as mulheres se levantam. Isso é importante, né? Eu falo isso porque no salão a gente tem essa troca. Sim. E você usou a palavra, às vezes as pessoas falam, por que desenvolva a mulher? Como que você pensou nesse nome? Eu falo, não precisei pensar muito. Porque você mesmo usou ela aí agora, assim, sem querer. Sim. O desenvolvimento. Porque quando a gente está fazendo essa troca, quando nós estamos com outras mulheres, o observar, né, a conversa, a história, como que isso também vai trazendo para a gente entendimento mesmo do nosso processo, isso. Vai fazendo a gente se olhar. É uma troca que você descobre que não é só você que passou por aquilo, ou não é só a pessoa que está passando, né? Então, às vezes, você consegue no salão, igual você atende em salão, até no meu trabalho hoje, né, dentro da loja, você vai descobrindo, assim, que pessoas passam pelo nível que você já passou. Sim. Né? E aí, talvez seja um propósito. Eu vejo, você falou outra palavra que eu gostei, que é nível. Eu sempre brinco, eu falo que a gente está como se estivesse num jogo de videogame, né? Sim. Que a gente vai passando por níveis, né? E tem fase que a gente fica ali toda a vida até aprender. Tem fases que são mais difíceis, São né? mais difíceis. A gente repete a lição. Repete a lição, morre. Tem que começar tudo de novo. Começa, eu falo que volta algumas casinhas de vez em quando, né? Assim, eu falo muito sobre isso, né? Às vezes a gente passa por umas fases da vida, uns desafios, que a gente às vezes tem que voltar umas 3 casinhas, né? Volta lá umas 3 casinhas que você ainda não aprendeu a lição. Mas isso faz parte da gente, né? A gente que é mulher... E o que eu acho muito incrível é que a mulher ela tem uma força sobrenatural, né? A gente cai, mas a gente levanta mais forte, né? Sim. E foi isso que me fez me inspirar muito para desenvolver até o projeto da loja, né? Porque se eu fosse ver, assim, onde eu quebrei, onde eu caí, talvez eu não teria me levantado. Mas como a gente tem essa força dentro da gente, né? A gente fala muito sobre o corpo, a alma e o espírito, igual a gente conversa aqui. Porque a gente vai alimentando isso. E por isso que é necessário esse alimento. Porque mesmo você caindo, você consegue se levantar ainda mais forte. Talvez até mais maduro, Sim, né? Não, isso eu não tenho dúvidas. Eu sempre falo que nós somos seres integrativos. A gente não separa corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que estar ali realmente naquela... É uma cosmovisão, né?
A gente tem que se entender como um ser integrativo. Então, você tem que entender que você realmente tem que estar nutrindo o seu corpo, tem que estar nutrindo a sua alma, você tem que estar nutrindo o seu espírito, porque é literalmente ser a essência do seu negócio. Quando Sim. a gente se descobre, começa a florescer coisas, a gente começa a ver mesmo na gente, de repente, talentos que a gente nem sabia. Sim. Não é verdade? E muitos, né? Hoje em dia, na parte de empreendedorismo, eu falo e aprendi muito sobre isso, até mesmo com o trabalho que eu tenho. A gente, antes, não sei se na sua área do salão você tem muito isso, mas a gente aprende que o maior foco de vendas que a gente tem é pela nossa vida, né? Porque você é o melhor modelo da sua empresa. Sim. E antes, a gente sempre procura muito, claro que às vezes até ajuda, a gente ter a ajuda de outras pessoas, mas o foco do nosso empreender, geralmente é pelo que você é, né? Sim. As pessoas buscam muito o seu trabalho na visão que ela tem sobre você. Eu vejo que isso é uma forma de empreender, é um método de certeza. empreender. E eu gosto, é o que eu estava falando com você aqui, sobre eu me identifico com mulheres que empreendem com propósito. Eu procuro me aproximar desse tipo de pessoa, porque é justamente isso que você está falando. Quando você compreende que você faz parte do seu negócio, você é a inspiração, você é a cara do seu negócio. Tem aquela frase que diz no mundo do empreendedorismo que é: pessoas não compram produtos, pessoas compram pessoas. E realmente eu vejo isso. Pessoas compram pessoas. Então, no sentido... Ela se identifica, né? Ela se identifica, né? Com o seu jeito, com a sua forma de pensar, com a sua forma de vestir. Ela passa a ter uma confiança em você. Lá no salão, eu vejo muito isso também, sabe? Eu tento assim... Tento não, né? Eu busco muito levar a Irla, meu salão, tipo, eu chego ali, eu me identifico totalmente, não tem nada nele que eu não me identifico, porque é a minha alma que tá ali, é a minha forma, e acaba que a gente puxa aquele tipo de cliente, né? Aquele nicho, já observou isso? Na verdade, verdade. Eu falo, eu aprendi muito isso, assim, porque antes eu queria abraçar o mundo, né? A gente quer agradar todo mundo. Eu queria agradar o público mais novo, eu queria agradar um público mais com a idade um pouquinho mais avançada, tipo, da nossa idade 35, 45. Aí, ao mesmo tempo, eu falei, gente, como que eu vou conseguir botar os dois públicos no meu negócio? E, na verdade, a gente descobre com o tempo, e a gente vai aprendendo também no engajamento, também muito isso, que tem um nível de idade que é realmente muito parecido com o nosso, né? Eu vejo que o público do perfil da minha loja hoje, eles vão de mulheres de 25 até 50 anos, né? E realmente você vai ver que são pessoas que se inspiram na sua vida. Sim. Então, às vezes, você não vai conseguir abraçar o mundo, e tá tudo bem. É sobre isso. É sobre isso. As pessoas precisam entender isso para começar a ter sucesso. Porque Sim. Quando eu quis agradar todo mundo e alcançar todos, eu não conseguia ter sucesso. Eu acho que nessa questão aí, o grande segredo é quando a gente passa a se ouvir. É muito importante opinião e conselhos, eu amo. Mas eu sempre falo isso, a opinião e conselho, para mim, ela vem até um limite, até onde eu vou pegar isso aqui, eu coloco aqui, mas eu não vou levar isso como uma verdade absoluta. Porque quando você pega como uma verdade absoluta, você tira a alma do seu negócio, porque você fica tentando colocar ideia de um, ideia de outro e tal. E você acaba realmente tirando aí a sua essência, e com isso você não consegue realmente entregar ao seu público, que todos nós temos um público. Todos nós temos, né? Então, quando a gente descobre isso, as pessoas vão olhar pra gente com esse olhar e falar, poxa, me interessa. Ela tem uma essência, né? Ela tem um propósito. É o propósito, né? O propósito. E eu admiro isso, porque cada um carrega um propósito, né? Então, assim, eu tenho amigas que empreendem com pessoas mais novas, né? Que têm um foco em adolescentes. Eu acho lindo isso. Não seria o meu caso, né? Eu não consigo trabalhar muito bem com esse público, mas eu já trabalho com uma linha, né, mais madura. E é assim, a gente vai descobrindo o propósito da gente. E o sucesso, ele vem nesses propósitos, né? Mas assim, pra gente chegar nesse nível de descobrir o nosso propósito, é um longo caminho, né? Eu falo, igual a gente estava conversando sobre o salão, eu venho de uma linha muito antiga, já tentei várias profissões antes, até a gente chegar num ponto assim, agora eu quero empreender, descobrir o meu negócio. Descobri. Mas o mais importante é que eu me descobri, né? Eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto,
né? Se aquilo ali realmente faz sentido para mim, tá dentro, né, daquilo que eu acredito. Então, é uma linha, assim, muito simples. Porque a vida, ela passa muito rápido, né, Ila? E é tudo muito simples. A gente Complica tudo. complica, porque Você a sabe gente que- quer agradar, quer fazer, quer ter o sucesso. E, na verdade, o sucesso, ele é definido por várias coisas, né? Cada um tem uma opinião sobre o sucesso, né? E hoje em dia, o sucesso, para mim, maior é dentro da minha casa. Sim, E eu aprendi muito isso lidando, assim, com essa maturidade, assim, até mesmo bíblica, né? Uhum. E de ser uma mulher cristã. Então, o maior sucesso que eu tenho hoje, e assim, quando você tá muito bem dentro de casa, as coisas fluem. Então, o sucesso, ele vai automaticamente para os seus negócios, ele vai automaticamente para o seu ministério, ele vai para as suas amizades, e a gente transborda. Mas Sim. porque dentro de nós, aquilo já está construído, né? Então, o primeiro uma base, passo né? é uma base. Então, o primeiro passo que eu tive para sair e começar, né, a me inspirar e inspirar outras mulheres foi tratar de mim mesma. Exatamente. Eu precisei me conhecer, precisei me confrontar, né? Exato. Precisei de escutar, né, o que Deus queria de mim, porque a gente pede muito, mas a gente não quer escutar a voz. Tipo, o Espírito Santo quer o quê, né? Essa parte do confronto aí que você falou, isso daí é muito desafiador. Porque quando a gente não busca esse autoconhecimento, né, que você falou duas coisas muito importantes, que é, né, a parte da gente buscar o espiritual, que é o nosso contato Sim. com Deus, que é o Criador. Eu sempre falo lá na comunidade, que na rede de mulheres, que quem tem o nosso manual, quem nos criou foi ele. Foi né? ele. Então ele tem o manual. Mas nós somos as criaturas e nós precisamos também nos conhecer. E nos conhecer é nos confrontar muitas das vezes. Coisas que a gente quer jogar para debaixo ali, né, do tapete, que é essa questão das nossas vulnerabilidades, é olhar para realmente aonde que a gente tem a nossa fraqueza. Com certeza. E isso é difícil. E eu vejo, muitas das vezes, mulheres incríveis que têm um potencial imenso, mas por não conseguirem olhar para suas vulnerabilidades, elas não se permitem se desafiar. Que é aquela frase que fala, né? Quem não se expõe ao ridículo nunca chega ao extraordinário. Então, ela não consegue se expor porque ela tem que estar bem com ela mesma, se sentindo sempre... É o perfeccionismo, né? Não estou falando que está errado. Eu vejo que isso é algo a ser construído mesmo, né, gente? É um confronto, né? O perfeccionismo, ele faz parte de muitas mulheres hoje em dia, né? A gente pode ver que várias empreendedoras carregam essa marca. Sim. Mas eu falo muito, a parte, no perfeccionismo, tem mulheres que carregam traumas de coisas que deram errado. Então, elas querem fazer tudo perfeito para não passar, não serem envergonhadas mais naquele momento. E eu falo assim, que até uma amiga minha faz uma conferência que são saradas para sarar, né? São mulheres que são curadas para curar outras mulheres. E a gente só transborda daquilo que a gente passou também, né? Daquilo que a gente tem. Mas a gente só vai poder ensinar daquilo que a gente viveu. Sim. Por que a gente ensina muito assim? Olha, eu já quebrei, então eu posso te ensinar como não quebrar. Né? Então, é a mesma coisa. As mulheres são saradas, mas é porque elas têm, né, um perfil, um nível a subir. Então, e hoje a gente entende muito mais sobre isso, porque a gente fala muito sobre cura. Hoje em dia isso é muito aberto. Olha, tá tudo bem, você precisa ser curada. E o confronto, ele é muito necessário nessa parte. Até da gente se assumir, né? A gente fala sobre a confissão. Então, quando você tem uma intimidade com Deus, a gente eu falo que é muito necessário ter essa intimidade. Sim. Uma intimidade tão grande com Deus. Deus é um pai. As pessoas veem Deus como um rei tão grande que elas não conseguem ver ele como pai. Né? O problema é a paternidade. E a mulher, Deus, amiga, e a mulher, ela precisa enxergar Deus como um pai. Sim. Principalmente que as mulheres, a maioria, não teve pai. Hoje em dia, você vê muitas mulheres que foram abandonadas na paternidade. Então, assim, quando você começa a ver Deus como o seu pai, você consegue fazer o quê? Confessar. Confessar o seu trauma. Confessar aquilo que deu errado. Confessar o que você está sentindo. Porque muitas de nós, às vezes, a gente se sente fracassada. A gente erra. Tem medo de confessar que errou. Né? Então, a primeira linha para que você se desenvolva é admitir. Quando a gente admite uma ferida... Poxa, nossa, aquilo me magoou muito, eu não consigo falar com você. E como traz paz, quando a gente admite aquilo que fez mal, aquele peso. E aí você é totalmente, a partir do momento que você confessa, você já está sendo curada. Quando eu fui curada na área da paternidade, eu estava num curso lá em Belo Horizonte, da Tânia Tereza, sobre libertação. E
Eu lembro que é exatamente isso que você falou. Eu sempre fui muito temente a Deus, sempre amei a Deus, sempre busquei a Deus, mas eu não sabia que eu não tinha Deus como pai, porque eu não entendi o que era realmente, porque eu não fui criada Você com não pai. teve um símbolo, né, de pai. Eu não fui criada com meu pai. Hoje eu convivo com ele e tal, mas eu não tive essa criação. Então eu não entendia sobre proteção paterna. Então isso aí, tipo, eu não entendi sobre a proteção de Deus. E o que isso trouxe para mim, e é um perigo para nós empreendedoras. Isso trazia para mim muito um espírito de uma mulher maravilha, mulher guerreira. Você consegue tudo sozinha. Consegue tudo na força, e eu vou fazer, vou acontecer. E isso me gerava um desgaste emocional muito grande. E ali naquele encontro, quando Deus falou comigo, e esse ambiente de cura, a gente sabe que é um ambiente preparado, então é uma manifestação muito grande do Espírito Santo. Quando Deus falou isso comigo, eu falei assim, como assim? Deus falou comigo assim, você não me tem como pai, você não me vê. Aí Deus foi me falando o que era paternidade, e eu comecei a entender e Deus falou assim comigo, você não é independente, você é uma mulher dependente. Aí eu falei, uau, isso mudou tudo. Falei, realmente, eu não sou uma mulher independente, eu sou dependente, eu tenho essa dependência de Deus. Então, isso mudou o meu modo de viver até para o meu negócio, porque me tirou dessa parte da liderança pesada e me colocou debaixo de suas asas, eu estou segura, que é o que eu estava te falando, né? Que a nossa segurança vem dele. Então, ao contrário de segurança, é insegurança. Então, para a gente se sentir segura, a gente realmente tem que compreender essa paternidade. E esse foi um crescimento que a gente foi tendo, né, amiga? Foi. E é muito importante, né, que você tá falando aí sobre essa parte de ver Deus assim, que você era independente, é a mulher empoderada, né? Sim. Que a gente fala, que tá acabando com as mulheres, porque assim, você consegue tudo, você vai fazer tudo sozinha, você não... É pesado. É pesado. E assim, Jesus tá dizendo ali assim, deixa comigo, né? Deixa que eu carrego esse fardo pra você. Mas às vezes as pessoas estão carregando uma bagagem tão pesada nas costas, sabe? Vejo mulheres cansadas, mulheres desistindo, não só da carreira, porque a carreira, ela flui automaticamente quando você tá bem, mas desistindo de si mesma. Não consegue se olhar no espelho, igual eu falei com vocês, às vezes a mulher se olha no espelho e não consegue ver. A Ilha estava comentando comigo, né, igual você estava falando, sobre você colocou uma roupa e se sentiu totalmente diferente das outras pessoas, porque você tem, né, uma característica mais exótica. Sim. Só que, assim, você se conhece a ponto de conseguir se olhar no espelho e saber que aquilo tá bem, tá tudo bem pra você, você tá feliz, né, tá se sentindo pronta com aquela roupa. Tem mulheres que nem se olham no espelho. E isso é um perigo muito grande. Isso é interessante que você falou, que isso você deve passar lá na loja também, de repente. Mas você foi cabeleireira, você sabe disso. Eu observo que muitas mulheres que eu atendo, elas não conseguem se olhar no espelho. E eu tenho o hábito de fazer ali a avaliação, eu vou mexendo no cabelo delas e vou falando. E eu vejo que muitas mulheres, elas não conseguem se olhar, elas têm vergonha, elas não conseguem se identificar. E olha como que isso é realmente sério e como que isso precisa ser trabalhado, essa questão da identidade mesmo. Isso precisa ser curado na mulher, né? Mulheres que têm muito potencial, mas estão travadas, né? Estão travadas. Eu vejo uma grande... Eu creio muito que o Senhor vai vir com uma cura sobrenatural sobre muitas mulheres. Há um tempo novo, né? Mas eu vejo que parte desse entendimento que nós somos corpo, alma e espírito. Porque aí você quebra a questão da religiosidade. O que mata muitas mulheres, a religiosidade. É um ponto muito forte de ser falado. Sim. Né? Porque eu vejo muitas mulheres religiosas, mas que talvez não conheçam, talvez, o Deus Pai. Sim. Né? Porque a religiosidade, ela tem matado. Porque a gente vive referências, são doutrinas, né, religiosas, que não tem nada a ver com a intimidade com Deus. Né? Relacionamento. Um relacionamento. E é uma palavra muito forte, o relacionamento. Gente, se relacionar com Deus é a coisa mais importante. E traz esse descanso, né, que a gente está falando, nos direciona, né, porque eu sei que assim como eu no salão, eu fui muito direcionada por Deus dentro do que eu realmente sou, dentro do que realmente eu gosto, onde eu tenho que investir mais, estratégia, como que Deus, eu falo que as pessoas hoje estão falando do GPT, né, mas a gente tem bem antes, a gente tem Deus, né, que traz isso pra gente, esse gerente nosso, essa busca, né, e entender sobre relacionamento.
Eu falo muito sobre essa parte do LGBT, é muito engraçado, que eu falei assim, ela é quase um psicólogo da gente, Não, e fala assim, eu tô bem, não, você tá ótima. Gente, ele funciona melhor do que o nosso marido, né? Ele fala assim, não, vai lá, você consegue, mas é muito sobre essa parte, a carência também das mulheres, né? E a inteligência artificial, ela vem, né, pra matar e suprir um pouco dessa parte de carência das mulheres. Mas antes de ter, né, qualquer aplicativo, o Senhor, ele estava ali já te esperando. Né? E biblicamente também, a gente vê várias histórias. Eu estava falando de H mais cedo, que a gente estava conversando. Sim. E aí o Senhor veio falando comigo aqui, eu estava pensando, gente, e H, né, que ela fugiu daquele problema, daquela humilhação. E talvez, assim, a gente hoje em dia foge muito, assim, tá dando tudo errado, eu vou embora, eu vou fugir, eu vou desistir desse negócio, porque não tá dando, não tô faturando, não tô conseguindo, não tô desenvolvendo a minha casa junto com o negócio, que é muito importante também, porque os filhos é uma bagagem a mais, talvez muitas mulheres que estão escutando hoje aqui tenham, né, uma bagagem muito forte, de uma família muito grande, e não tá dando conta, mas a H tenta fugir, e o anjo encontra a H e fala, volta lá, né, e o Senhor hoje tá falando com a gente, volta lá, né, começa de novo, porque o Senhor, ele faz coisas sobrenaturais, né? O Senhor, ele teve um momento da minha vida que eu achei assim, pronto, agora eu tô envergonhada, vou fechar o salão. Eu lembro que eu tava grávida da Alice, assim, eu falei assim, eu vou fechar o salão, não tô conseguindo, porque eu tava num momento que meu psicológico tava muito abalado e eu não conseguia lidar mais com aquilo. E o Senhor falou, e eu tive a sensação que o Senhor falou comigo, assim, não é mais a sua área, sabe? Aí eu fiquei assim, Gabriel, o que eu vou fazer agora, né? Porque eu fiquei pensando assim, gente, eu gastei tanto dinheiro investindo em cursos. Eu vou te falar uma coisa, Lana, a gente vai continuar isso daí, mas só para criar esse ponto aí que você falou é muito interessante, porque eu sou uma pessoa de observar cenário que a gente está vivendo, Sim. Isso é importante. E geralmente, quando Deus está nos levando para um novo momento, para um novo ciclo, a gente passa por essa fase aí. E isso, gente, é muito assustador. E é a fase do afiar o machado, né? É uma fase, assim, que você realmente começa a secar a fonte de um lado e você entra em desespero, porque e agora? Mas, assim, muitas das vezes é realmente para Deus começar a gerar um outro processo. Um novo projeto. Todas as vezes que a gente se vê no fundo do poço, você pode ter certeza que o Senhor está gerando um novo projeto para você. E eu aprendi muito isso com o salão, na mudança da minha loja, assim, de bairro para o centro também. Foi muito assim, sabe? O Senhor estava fechando um ciclo. E quando ele fecha um ciclo, ele aperta. Sim. E na gravidez... É desafiador. Né? Na gravidez do João, eu aprendi muito isso também, que o João tá com 3 meses, né? Eu tenho a Alice de 4 anos, o João de 3 meses. Então, assim, o João veio numa forma que eu não tava esperando, porque foi quando eu pedi... Todas as marcas entraram na loja, eu tinha que viver viajando, viver para a loja, e eu tava grávida, né? E foi um milagre mesmo, porque o médico tinha falado que eu não engravidaria mais. Então, veio o João de surpresa, naquele momento desafiador da minha vida. E aí muitas portas se fecharam e o Senhor me pediu um direcionamento até ministerial, assim, larga essas coisas do ministério, que agora você vai ficar dentro de casa. Então, para mim, o Senhor estava fechando todas as portas. E eu desespero, porque é do ser humano. Senhor, como que o Senhor está fechando todas as portas para mim nesse momento? Mas eu falo uma coisa, eu vejo que tem muitas mulheres passando por esse processo agora, nesse momento. E é tão importante você falar isso, essa questão de Deus estar trazendo para casa de novo, para que a pessoa possa olhar. E o trazer para casa, amiga, a gente olha com maus olhos, mas na verdade o Senhor traz pra gente aprender. Né? É um momento de crescimento. Talvez se eu não tivesse voltado para casa, eu não teria aprendido a metade do que eu aprendi. E você consegue se estruturar melhor, né? Porque você trabalhar e a sua cabeça tá tudo bagunçado lá em casa e eu tô aqui, tem que ir, tem que continuar. Então tem hora que você tem que retornar, recalcular a rota. Olhar de novo, pensar, exatamente. Ver se você tá no caminho certo e tá tudo bem. E se não tiver no caminho certo, começa de novo. Isso é muito importante. Eu falo que o Desenvolva Mulher, ele nasceu por isso. Porque o quanto é interessante quando a gente vai vendo e conversando com outras mulheres que também estão passando por esse processo. Aí eu falo que é sobre Maria e Isabel, né? Que Maria estava ali grávida e o anjo fala com ela, vai ter, né, com a sua prima, que ela está no processo adiantado. Então ela foi para perto, né, da prima dela, que estava passando pela mesma situação que ela, mas já estava adiantada, que já estava de 6 meses. Então essa importância de nós mulheres estarmos perto, fazendo essa troca,
trocando realmente para que a gente entenda o cenário, entenda esse movimento todo. Né? Literalmente corpo, alma, espírito e empreendedorismo. E empreendedorismo. Eu acho que quase todas as mulheres hoje são, né? E eu li esses dias, né, que primeiro a gente vira Maria, né? Pra depois virar Isabel. Né? Eu falo ao contrário, eu falo mesmo. Que a gente troca. Uma hora você é Maria na minha vida, daqui a pouco eu sou Isabel. Eu falo no aprender da vida, primeiro a gente é Maria, a gente vai procurando a Isabel, daqui a pouco outras Marias vêm procurando a gente, né? É verdade. E a gente se torna a Isabel, né? Uma casa de Isabel para outras mulheres, como se o próprio curso da Viviane Martinello, né? Fala, né, da casa de Isabel, que nós vamos virar a Isabel para muitas mulheres nessa vida. Sim. E é um preparo mesmo, o Senhor, ele tá te preparando, às vezes ele vai te amassar, ele vai te ensinar, às vezes é doloroso, às vezes não é nada assim, não é o inimigo não, é Deus permitindo, porque Deus permite um processo. Esses dias eu ministrei e eu falei muito sobre o discípulo, né, que perdeu o machado, né, que perto do rio, e ele manda chamar o profeta Elias, né, manda o Eliseu, para que, e o machado, né, assim que Eliseu foi ajudar, né, o discípulo, e o machado flutuou. Né? E ele encontraram o machado. E é muito forte essa passagem, porque eu falei assim, e o Senhor falou muito sobre isso comigo, né? Como tem pessoas que em vez de te ajudar a flutuar, o seu machado está afundando. Mas nós somos chamadas nessa época agora, que é para levantar outros machados, né? Fazer o seu machado flutuar. E é muito sobre isso. O Senhor, ele trabalha na gente, porque lá na frente tem mulheres que vão precisar também de que você seja um apoio para elas. Sim, literalmente. E essa importância aí da gente entender realmente a nossa convivência com outras mulheres e a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade de estar fazendo essa troca. Eu passei por uma experiência assim ontem. Eu fui na casa de uma amiga e chegou lá uma mãe com uma filha que tinha acabado de se separar. E ali ela começou a contar a experiência e uma moça jovem ainda. Mas eu via que... Eu olhei para ela, eu me vi. Eu me vi lá atrás. Eu falei assim, gente, quando eu amava Deus, sabe? Só que eu não conseguia compreender muitas coisas porque eu ainda era imatura. Então, assim, quantas situações eu precisei passar para que eu olhasse para mim, começasse a me fazer as perguntas certas, saber quem é a Irla, o que a Irla gosta, saber a maneira certa de amar as pessoas, de dizer um sim, dizer um não. Isso tudo que eu estou falando, isso vai trazendo assim, para a nossa vida em geral, né, o nosso posicionamento. Então, quando a gente entende isso aí, ontem lá com ela, eu conversei, eu pude falar para ela sobre a minha vida e tal, então o quanto que ela chorou tanto, sabe? Então é justamente isso que você está falando, esse nosso entendimento. E empreender com propósito é isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora pra gente sobre o início da loja. Eu lembro quando porque tem uns perrengues, né, que a gente passa. E hoje eu estava assim, pensando aqui na nossa conversa, eu lembrei muito disso, eu estava lembrando da sua história, de quando você foi fazer compra e roubaram ali a sua, né, você teve essa questão da sua roupa, né, da sua bagagem ser pega, né, e tal. Eu tive duas percas, né, na loja. Uhum. Quando eu tava grávida da Alice, que eu saí do salão, eu falei assim, vou pedir algumas roupas, né? Aí eu fiz pedido para uma marca muito interessante, aí veio para o Sedex, falei assim, gente, vai ser bem tranquilo, aí a carga foi roubada. O primeiro dinheiro que eu tinha. Aí eu falei assim, meu Deus, gente, aí eu entrava naquilo, e no site, aí falei, gente, a carga foi roubada mesmo, não tem jeito, eu fiquei desesperada. Aí eu comecei vendendo calça jeans, que era o que eu tinha dinheiro na época, não tinha dinheiro para mais nada. E aí foi desenvolvendo, aí comecei a ir em São Paulo. Né? Até então eu não imaginava que o plano que o Senhor tinha para mim era muito maior do que aquilo, né? E aí eu juntava o lucro que eu tinha e ia em São Paulo buscar roupa. E eu acho que em poucas vezes que eu fui, eu já perdi. Na saída da viagem, né, que a gente chega em Itaperuna, aí eu descobri que alguém tinha pegado as minhas roupas, né? Era uma bolsa de roupas que eu tinha comprado em São Paulo. E eu tinha feito aquela coleção assim, com tanto amor, com tanto carinho. Sabe quando você se apega a uma coisa? Uhum. Gente, eu vou chegar em Itaperuna com essa coleção, né? Época coleção do Brás ainda, que eu não tinha condições de muita coisa.
Sim, vou chegar lá com essa coleção, vou bombar com essa coleção. Meus amigos vão amar essas roupas, porque até então eu vendia só para amigas, né? Não tinha esse pensamento de crescer tanto. E aí, quando eu cheguei em Itaperuna, eu falei assim, meu marido foi me buscar. Aí o motorista foi tirando a carga de todo mundo. Cadê a minha? Não tinha a minha. Tinha só uma bolsa pequena, a grande mesmo, com o material da coleção tinha sido roubado. Que desespero. E assim, não tinha nada a se fazer, porque vem de excursão, né? Não tive apoio naquele momento, né, da empresa. E graças a Deus, depois a gente até recebeu esse valor. Mas na hora, ali, para o empreendedor, eu acho que dá um desespero muito grande, porque tudo que você tinha juntado de dinheiro, você foi em São Paulo, né? Então você vai e volta naquela correria, deixa o filho com a mãe. E eu perdi tudo ali. E eu fiquei uns 3 dias para me recuperar daquilo. Porque até eu acreditar que eu tinha sido roubada, tinha perdido tudo, que eu teria que começar tudo do zero de novo. Então, para mim, foi muito difícil aquele momento. Aquele momento eu pensei em desistir. A gente passa por esse momento, Pensei. né, pensar em desistir. É muito normal do E assim, é tão empreendedor, pouco, né, amiga? Hoje a gente olhando assim, gente, uma situaçãozinha assim de um problema. Mas aquele momento a gente acha... É grande, né? No momento, a gente... Depois que a gente passa pela prova, a gente fala assim, gente, é muito pouco para desistir. Né? Hoje em dia, olhando Hoje assim... você olha como que são as coisas, né? Na época era muita coisa realmente para você. Mas muita hoje, coisa, era olha o que eu você... tinha. Exatamente. Olha o quanto você desenvolveu esse tempo todo, né? Com certeza. Como que você, né, trouxe como empreendedora, você veio, né, trazendo novas ideias, novas marcas, um novo conceito. Então, você teria perdido muito até de crescer como mulher, né? Como hoje eu vejo que é um chamado seu também, né? A sua loja, porque ali você recebe outras mulheres, mas ali você se desenvolve também. Então, se você tivesse desistido, o quanto você teria perdido, não só financeiramente, mas como pessoa. Como pessoa, porque a gente atende mulheres que perderam muitas coisas na vida, né? Sim. E uma carga é muito pouco diante de tudo. Porque eu aprendi, gente, a gente tem que glorificar mesmo nos momentos difíceis. E aquele momento foi difícil, eu chorei, mas eu levantei, fui em diante e o Senhor tinha preparado coisas muito maiores para mim. E até mesmo a maturidade de entender que dentro da minha loja vai pessoas assim que vão ali ver uma roupa, mas elas nem querem comprar uma roupa, elas querem mesmo desabafar. Né? Pessoas que já chegaram lá com um casamento perdido, pessoas que chegaram lá querendo renovar, né, através de uma roupa também. E a roupa muito também importante. traz isso, né, Alana? Eu posso falar porque eu sou amante, né, de roupas. Mas a roupa, assim como o cabelo, como que ela traz para a mulher esse bem-estar? Né? Porque trabalha na autoestima da mulher também. Sim. Né? E a mulher que sabe se vestir, que ela sabe a personalidade dela, que ela, né, se veste, ela consegue trazer esse empoderamento do lado positivo, né? No sentido de que ela realmente se veste da pessoa que ela é. A roupa tem esse Com poder. certeza. A gente fala muito sobre isso, que o jeito que você se veste pela manhã já muda todo o seu dia. Muda. Já muda Muito. todo o seu dia. São isso detalhes é que às vezes a gente pensa que é super, mas não são. Não. Isso daí vai criando na gente... Vai realmente criando na mulher esse senso de autoestima, de alto valor, né, de autoaceitação. É necessário. Eu acho que é um conjunto, né? Sim. Eu sempre falo que é a roupa, o cabelo, maquiagem, que é muito importante, porque é uma diferença muito grande. O dia que você não tá arrumada, você pode fazer um teste em casa. O dia que você não tá arrumada, vai atender alguém. E o dia que você está arrumado, quando você vai atender alguém. Faz todo não sentido. só para quem te olha, porque você é o seu cartão, né? Sim. Mas também até para nós mesmos, porque quando a gente acorda e tem essa determinação de se arrumar, o seu dia já muda. Já muda. E não é só sobre roupas, né? Não. É sobre como você acorda. Já Sim. diz muito sobre isso e é totalmente influenciável. Não tem jeito. A roupa, o cabelo e o amor próprio, né, Irla? E é uma base bíblica, né? O Senhor, ele fala muito da gente se amar também. Sim. E é um cuidado que a gente tem com a nossa vida, com o nosso corpo, né? O cuidado do nosso corpo é necessário. Assim, não só a roupa, mas eu tava falando de bem-estar, não sei se cheguei a falar, mas sobre até mesmo o cuidado com o corpo, com a saúde da gente no dia a dia. Vejo muitas mulheres que talvez estão relaxadas, não conseguem fazer um exercício físico, não conseguem se cuidar nesse ponto, mas é muito necessário isso na nossa vida.
Eu falo por mim porque quando eu ganhei o João agora, eu tava com 80 quilos. E aquilo tava me consumindo, porque é um peso que eu não tava acostumada. E eu comecei, sabe, a fazer uma rotina de suplemento. Lembra que eu te falei? Falei, eu vou suplementar, vou começar a fazer minha dieta, vou começar a fazer um exercício, vou movimentar. Isso faz tão bem, né? Faz muito bem. Eu sempre falo que é encher o nosso balde. Como que isso é necessário para que a gente tenha sucesso. E dá uma diferença muito grande, né? Porque muitas mulheres se conformam. Ah, vou ficar desse jeito mesmo, não tem jeito mais de voltar atrás, mas tem, né? Na verdade, começa com bem-estar. Né? Eu falo não só de eu ter emagrecido, mas eu falo assim do cuidado, de suplementação. Toda mulher tem que cuidar dessa parte, né? Porque igual eu, quando eu comecei a fazer esse tratamento de suplementar, eu acordo de outra forma. É diferente. Né? É desinflamada, né? Desintoxicada. E a mulher, ela é necessária nisso, porque a gente mexe muito com o nosso psicológico, né, e o emocional. Quando essa parte está abalada, totalmente, os hormônios... Traz uma irritabilidade. Então, tudo isso associado à nossa rotina de empreender, que é muito puxada, isso daí gera um estresse muito grande. Com certeza. Primeiro que você já tá de mau humor, nada vai ficar bom, né? Nada vai ficar bom. Você vai botar uma roupa, a roupa não vai ficar tão boa, porque você tá inchada, você tá estressada, você não dormiu bem. Então, isso vai atrapalhar em todos os sentidos mesmo. Muito. Tira muita criatividade da mulher. Muita criatividade. Porque se a gente não tá se sentindo bem com a gente geralmente não vai olhar para fora com um olhar bom também. E isso tira esse lado nosso criativo que o empreendedor tem que ter, né? Que a gente tem que ter. A inspiração, né? Uma noite mal dormida, um problema mal resolvido. Enfim, tudo faz parte dessa caminhada. A gente fala que é um conjunto de coisas, né? Bem-estar, o corpo, as roupas, o cabelo. É tudo um conjunto. Eu falo assim, antes eu tinha uma preguiça danada de fazer uma maquiagem em mim. Hoje eu tenho uma amiga minha que puxa muito meu pé nisso. Você fala assim, você tem que fazer uma maquiagem. Mas realmente faz uma diferença muito grande na nossa imagem. Muito grande mesmo. Então, não é só uma roupa, mas é um conjunto de coisas. Por isso que existe um grupo de mulheres, que cada uma se dá numa área, mas junta todo mundo, né? Faz aquele encaixe perfeito. Porque uma amiga vai te falar da roupa, outra amiga vai te falar do cabelo, outra amiga... Entendeu? Não, e o interessante é porque quando você tá naquele dia, eu sempre brinco que nós somos como aquela batida do coração, né? A linha reta é quando a pessoa morreu. Então, a gente tem os altos e baixos. E quando a gente tá nesse momento que a gente não tá muito legal, o interessante da gente estar perto de outras mulheres que incentivam, né? Que falam, não, vamos lá, vamos fazer, não é assim. E te dá aquela palavra de apoio mesmo, né? Sim, eu falo assim, claro que igual você tá falando da linha do coração, a gente fala muito isso sobre os altos e baixos. A gente tem dias e dias, né? Eu lembro que um dia você falou assim comigo, amiga, eu vejo que você tem um perfil um pouco parecido com o meu. Porque tem dias que a gente tá tudo bem, tá ótimo, maravilhosa, faz a melhor maquiagem, a melhor roupa. Mas tem dias também que a gente tá no baixo, normal, né? Então... E eu aprendi também que você tem que entender que tem dias e dias. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Aquele dia você não conseguiu botar a melhor roupa, não conseguiu arrumar o seu cabelo, tá tudo bem. Eu falo que o importante é você entregar o seu melhor daquele dia. Qual é o seu melhor de hoje? Entrega o seu melhor de hoje. Porque quando a gente desiste do nosso dia, não, hoje eu não quero saber. Aí que é difícil. Qual é o seu melhor de hoje? Né? E sobre isso, é uma palavra muito importante que você carrega no melhor e no pior dia, é a constância. A constância. Né? Então, é muito sobre você permanecer até no dia mal. Permanecer. Né? Quero que pule esse dia logo. Não, o dia não vai pular, mas você vai permanecer nele. E foi isso que me trouxe uma disciplina de abrir uma loja presencial. A disciplina de todo dia estar ali. Né? Bom ou mal, você tá ali. Isso é muito importante. Eu tenho lá, né, meu salão fica na frente da minha casa. Então, eu tenho essa disciplina de tal horário eu já estou arrumada. O que é muito difícil, né? Eu peguei isso pra mim. Como, tipo, não tem como eu negociar comigo. Tal horário você vai me encontrar ali no salão, já arrumada, já maquiada. Eu saí pra trabalhar. Não porque importa a maioria das mulheres que trabalham dentro de casa, elas não têm essa disciplina. Não, eu peguei isso, eu aprendi com o tempo, justamente por ver isso daí. Porque se a gente
for permitir a nossa emoção ou o nosso dia. Quando se a gente mal, não levanta. não levanto, não vou me arrumar bem. Se a gente for deixar o sentimento dominar, né, a gente Você não faz. não faz. Então, eu coloquei isso para mim como regra. Eu ouvi uma pregação uma vez que ela falava assim, não, você conta, eu acho que ela é até neurologista. Uhum. Ela falava, você conta 1, 2, 3 e vai. Não passa disso. Ai, não tô bem hoje não. 1, 2, 3, tô indo. Eu falo, então é assim, a gente vai aprendendo os mecanismos assim, pegando ali para ajudar. Não, é 1, 2, 3 e vão fazer. Não tem como dar oportunidade para esse sentimento de frustração, né? De Talvez. frustração. Eu já tive muito essa fase da minha vida, assim, de... ainda mais no início, assim, do casamento, antes de ter meus filhos, eu tinha muito esse tempo, assim, hoje eu não tô bem, vou ficar na cama. E hoje em dia eu tenho essa constância. Faça chuva, faça sol, eu tenho um horário certo de tudo, eu levanto, eu sou toda disciplinada. Mas legal. foi um caminho, assim, que eu entendi que eu precisava dessa disciplina na minha vida. É um processo, né? É um processo. Porque a gente vai lidando com tantas coisas. Hoje eu falo isso. Se eu não tiver um gerenciamento do meu dia, dos meus dias, eu não consigo dar conta de tanta coisa, né? Porque hoje eu tenho a rede de mulheres, eu tenho o salão de beleza, aí eu tenho a minha casa, eu tenho a minha filha, eu tenho ministério na igreja, aí agora eu tenho podcast. Aí Deus falou comigo, Deus virou para mim e falou, olha, esse ano você vai fazer muita coisa, mas você vai precisar gerenciar o seu tempo. E realmente, aí eu ando com uma cadernetinha minha tudo ali. O que eu penso, o que eu lembrei, eu escrevo nela. Eu tenho um compromisso aqui, eu vou escrever nela. Porque aí no outro dia, antes de dormir, eu dou uma olhadinha naquilo tudo ali. E é muito importante você carregar um livrinho que eu aprendi a carregar por causa disso mesmo. Porque, assim, o Senhor te dá inspirações. Uhum. Aí uma amiga minha falou assim comigo, toda vez que o Senhor falar alguma coisa com você anota. E é muito certo isso. Se você carrega esse livro de inspiração, a gente fala que o caderno de oração, o meu caderno de oração virou um livro de inspiração, virou tudo junto. O Senhor fala coisas com você e você vai anotando. Quando você vê, gente, você desenvolve projetos através de coisas que você pensou no dia. São insights que vêm naquele momento que se você não anotar, depois você perde. Essa semana eu estava indo no mercado ali perto de casa. Durante o caminho, começou a me vir várias coisas na mente, assim, coisas para eu escrever, assim, é uma trilha que eu tô criando para a rede de mulheres. E fazia parte dessa trilha. E é um projeto, né? É um projeto, né? E Deus foi me entregando aquilo ali. Eu comecei a escrever, assim, comecei a escrever, peguei o celular, tava com o celular aí no mercado, fui no bloquinho, porque se eu não anotar ali, eu sei que depois eu vou perder bastante insight do que era para ser. Então, é você ter compromisso com você. Você começa a se olhar com responsabilidade. Na verdade, é aquela fase de que você vai ter que sair da meninice, né, que a gente quer ficar nela. Sim. Aí a gente vai pegar essa menina e vai falar assim, não, ó, até aqui só foi dessa forma porque você agiu na emoção. A partir de agora, vamos tomar conta disso. É uma palavra muito forte, né? Sim. Porque a gente tem um tempo assim, quando eu era menino, eu agia como menino. Agora a gente já não é mais, não, né? Tem como. Não tem como mais. Então, assim... Você não desenvolve coisas sérias, projetos sérios sendo menina. Eu cheguei a um ponto que, assim... tá bom, assim. Vou parar. Vou desistir. Até que chegou um momento da minha vida que eu falei assim, agora eu não posso mais olhar pra trás. Eu não posso mais desistir. Então, agora, realmente, eu não posso parar pra chorar. Então, a gente chega nessa fase da vida, né? Que a gente não pode mais parar para chorar. A gente tem que ser uma adulta e olhar o seu projeto com amor e intenção. Intenção. Que é uma palavra muito forte que fez todo sentido na minha vida. Ser uma pessoa intencional. Essa seria... O que você falaria para a Alana lá de trás? Lá de trás? Vamos ver, a Alana hoje, qual conselho daria para a Alana quando estava começando? Eu acho que mais que tudo que eu aprendi nisso tudo é olhar tudo com misericórdia, sabe? Porque eu já fui uma pessoa que já errou muito, já julguei muito pessoas, porque talvez o Senhor me permitiu passar por muitas dores para que eu olhasse outras pessoas com amor, né? E isso é muito importante. Talvez eu olharia para ela com mais misericórdia. Eu olho para a Alana do passado como a Alana, assim, com muito amor, sabe? Porque eu fui uma menina, legal, a gente fala,
agi como uma menina durante um tempo. Um tempo que eu tive uma dificuldade muito grande, tanto com o pai, né, que a gente fala, que eu falei que para olhar para as pessoas, para olhar para Deus como um pai, porque eu não olhava Deus como um pai. Então eu falo assim, se eu fosse falar com essa Alana do passado, eu falaria para ela ter mais paciência, para ela ser uma pessoa resiliente e não desistir no meio do caminho, porque eu creio hoje que tudo que eu vivi foi um propósito do Senhor. A gente começa a enxergar isso, né? É tão interessante. O Senhor, porque eu já cheguei em fase assim, meu Deus, como que o Senhor me permitiu passar por tanta coisa, né? Desde quando eu era criança. Então, porque eu venho de uma família muito difícil, eu venho de uma história de vida muito complicada. Mas hoje eu sei que o Senhor permitiu. Então, tudo foi uma permissão do Senhor. Até o momento em que eu vivi de coisas assim, que eu já vivi partes da minha vida que eu me arrependo, mas eu sei que foi uma permissão para que eu olhasse outras mulheres hoje, que talvez venham da bebida, sabe? Eu fui uma pessoa que fumei 15 anos na minha vida. Então hoje eu ministro a palavra do Senhor. Então tudo veio pela misericórdia. Então eu creio muito que o Senhor ele tem um propósito escrito para todas as mulheres já. Já é uma coisa. Por isso que hoje em dia eu vejo que o Senhor ele tem trabalhado para que um exército se levante. Sim. E é um novo tempo de muitas mulheres. Um novo tempo nesse entendimento, né, que é realmente assim, fora da religiosidade. É sobre ser, não é sobre ter, né? Não é sobre ter ministério, não é sobre ter a igreja ali certa, que é necessária, eu não estou falando que não é, né? Que a comunhão é muito necessária, mas eu estou falando que é muito além disso. É sobre você ter uma cosmovisão, é sobre você saber quem você é em Cristo, qual é a sua identidade, o que você carrega, qual é o propósito daquilo. Com certeza. Né? Tipo, a sua história de vida, né, para onde Deus veio te trazendo, foi te conduzindo, a sua história foi realmente esse processo de construção da mulher que você é hoje. E essa mulher que você é hoje é realmente a alma do seu negócio. Com certeza. E são mulheres improváveis, né, Irla? Então, assim, muitas mulheres que talvez vão assistir esse podcast e outras mulheres que vão vir aqui são mulheres improváveis, que vieram de um buraco. Sim. Sabe? Eu falo assim que, às vezes, talvez eu olhasse pra gente há 15 anos atrás, não daria nada. Eu acharia assim, gente, essa menina não vai ter nada na vida. É porque, na verdade, nem a gente dava, né? Não dava. Na verdade, o que eu aprendi muito, e é muito forte isso, a gente não se valorizava. Não. Né? A gente não sabia o valor que Deus tinha sobre nós. Sim. Né? Porque o Senhor já escreveu toda uma linha. E a gente só não sabia o amor que tinha dentro de nós, o valor que a gente tinha. Por isso que a gente aceitava migalhas. Sim. Só que hoje em dia, olhando o valor que a gente tem, graças a Deus, eu vejo o meu valor, que é excelente. Eu sou uma pessoa de valor, como eu vejo que você é uma mulher de valor. E todas nós, eu vejo mulheres que precisam encontrar esse amor. Então, o que eu vejo que Deus, ele me tirou de uma lama, para quê? Para que eu levantasse outras mulheres que não sabem o valor que tem. Sim. E esse é o meu projeto maior, a mostrar às mulheres os valores que ela tem. Isso é muito importante e é muito lindo, né? É lindo, mas não é fácil. Eu sei porque eu vivo a mesma coisa, tem hora que dá vontade de sair correndo, né? Essa responsabilidade. Mas, assim, é muito gratificante pra gente. Foi o que eu falei sobre o que eu passei ontem. Quando a gente vê e a gente olha ali para uma pessoa que está na mesma situação. Por isso você olhou ela com misericórdia. Exatamente. Eu me vi lá no passado. Eu falei, gente, as pessoas, as mulheres, elas realmente precisam de apoio. Porque as pessoas não estão se identificando, se reconhecendo. E o que você falou aí é muito importante. Eu tenho vivido momentos na minha vida. Se você falasse para aquela Irla antigamente, quando que a Irla estaria aqui batendo papo no podcast? Isso nunca faria... Não faria sentido para nós, né? Não faria sentido. E Deus foi tirando camadas na minha vida, assim, trazendo curas, né, de feridas de rejeição, de abandono. E foi me colocando para ir vivenciar coisas, fazer escolhas certas. E isso vai trabalhando a nossa autoestima, a nossa autoaceitação, o nosso autorrespeito. E isso vai gerando na gente um desejo de conhecer melhor as coisas, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a gente buscar o conhecimento. Sim. Então, isso veio me trazendo esse desejo e a gente vai realmente vendo, uau, eu estou descobrindo uma mulher diferente. Aí você vê quem é essa mulher sem as camadas das feridas. Na verdade, a gente quem eu sou, quem realmente eu sou. E eu vejo que muitas mulheres não sabem quem ela realmente Então, eu ia falar isso agora. Na verdade, muitas mulheres olham... na verdade, elas nem se conhecem. Elas não sabem o que elas gostam, para que elas foram chamadas. Elas não sabem o valor que tem. Elas não sabem nem o dom
que Sim. tem, na verdade, né? Muitas estão abandonadas no meio do caminho. Talvez as feridas deixaram elas tão cegas que elas não conseguem entender. Se você falasse comigo naquela época que a gente, há 10 anos atrás, que eu teria uma loja no centro da cidade, eu nunca iria acreditar. Se você falasse comigo que eu iria ministrar para mulheres, impossível, porque eu era uma pessoa totalmente ferida, totalmente machucada. Eu tinha uma sensação de que eu era muito, muito, muito pior do que todo mundo, né? A gente se menospreza muito porque a gente vem com feridas desde a infância e carrega muitos traumas. Mas eu acho que tudo isso é necessário até para que a gente consiga ver que o Senhor pode fazer. Porque se Ele fez em mim, com certeza Ele vai fazer em muitas mulheres. E agora me fala então, Alana, desse novo momento seu ali da loja no centro, como que está sendo, as roupas, as escolhas de roupas, as escolhas de estratégias. Eu vejo que você faz assim muita live, eu acho muito interessante. Você falou que vendeu no domingo, né? Foi inesperado. Você nem fez muita propaganda e Não vendeu fiz. bastante. Gente, a Alana tem tanta roupa bonita, gente. Ai, meu Deus. Eu nem gosto de ficar muito passando os stories, não, porque isso gera na gente desejo. Fala, não posso ver, gente. Ai, eu tô vivendo um tempo novo do Senhor. Eu tô muito, muito feliz. Eu tô muito grata a tudo que o Senhor tem feito, sabe? Porque é como a gente fala, né? A gente prospera no meio das crises, né? Sim. E o Senhor, Ele faz. Pelas mãos, pelas nossas mãos, a gente não conseguiria. A gente sabe que tudo é a nossa fé. E as coisas foram chegando, sabe, amiga? Eu não planejei. Não foi uma coisa assim, eu fiz esse planejamento há um ano. Não, as coisas foram acontecendo. O Senhor foi dando respostas. Aí veio uma marca, me procurou, aí depois outra apareceu também. E é incrível que eu tenho uma loja hoje de multimarcas, mas não foi uma coisa assim que eu fui atrás. E é o que eu falei, quando a gente vai buscando as coisas de Deus, as coisas vão fluindo automaticamente. Sim. E foi fluindo, foi chegando uma coisa, foi chegando outra. Quando eu fui ver, a minha loja toda virou uma multimarcas, né? Hoje eu não trabalho mais com São Paulo, igual na época eu estava aqui contando da história que eu perdi muita mercadoria, né? E trabalhei muito tempo com roupas de São Paulo e eu admiro muito as mulheres que trabalham. Sim. Mas o Senhor foi trocando a rota sem eu perceber. Quando eu fui ver, eu já estava no meio. E aí, dali, a loja foi crescendo numa rapidez muito grande. E quando fui ver, eu já tive que trocar uma loja para ir para o centro por causa da mobilidade das clientes também. E é isso, eu creio muito que o Senhor está na frente. E eu sou muito assim, se o Senhor falar que sim, sim. Se Ele falar que não, também amém. Sim. Né? E eu estou à disposição do reino. E você é uma mulher de estratégia. De estratégia. Porque a mulher do reino, ela é uma mulher estrategista, né? Sim. Porque a mulher de Provérbios, ela é estrategista. Então, ela sabe que a confiança dela e a segurança vem do Senhor, mas ela arregaça as mangas e ela acredita no potencial dela. Sim, com certeza. E é o que eu vejo em você. Eu vejo isso. Eu vejo que você está ali fazendo suas lives, você abrindo portas para novos projetos, igual você falou, que você nem esperava, foi acontecendo. Mas o Senhor é maravilhoso, mas depende muito da nossa ousadia, porque às vezes vem oportunidades e o medo não permite. Então, isso eu admiro em você, a ousadia, né? O se permitir. Sim. É a gente se permitir, porque o empreender, ele depende disso, né? Da gente se permitir. Sim, com certeza. Senão a gente não sai do lugar, né? Quando comecei, eu era uma pessoa muito difícil, assim, de criatividade, do novo. Talvez seja até por um trauma passado que ainda não descobri em mim. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande, até de abraçar pessoas. Era uma coisa muito difícil para mim abraçar pessoas. Não é uma coisa que eu faço com frequência hoje, né? Mas, e para mim tudo é um novo, né? Porque são barreiras que a gente vai quebrando, né? Muitas. E aquilo ali vai levando a gente além, né? Eu acho tão interessante isso. E essas barreiras, elas modificam muita gente, né? Sim. Porque a gente chega... Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu falava assim, pastor, eu não faço tudo aqui, mas eu não quero que ninguém me abrace. Vivi muito isso. E para mim foi muito difícil quando as marcas chegaram, porque elas cobram, né? Um desenvolvimento, conteúdos. E para mim, cada dia é uma barreira que eu vou rompendo. Porque eu sou muito mais cobrada. Porque quanto mais se dá, mais é cobrado. Mas isso faz muito bem para mim. Porque eu aprendi assim, às vezes a gente nem pede muita coisa para Deus, mas eu peço estratégias ao Senhor. Todo dia eu acordo com estratégia nova na minha cabeça.
E é isso que faz a diferença no meu negócio. As estratégias. E a Lana mãe? A Lana mãe mudou muito minha vida. Mudou? Mudou. Até o olhar sobre tudo. Em primeiro lugar, hoje, com certeza, é minha família. Com certeza. Eu largaria tudo e largo tudo, se for preciso, para viver a maternidade. A Lana esposa? A Lana esposa mudou também, mas eu não tenho palavras para dizer o que o casamento fez comigo, porque eu era uma pessoa muito diferente antes do meu casamento. Eu sou muito grata ao Senhor por andar, né, na submissão. Eu sou submissa ao meu marido antes de qualquer coisa. A gente vive na mesma missão. Isso aí. Explica a submissão pra gente. A Muitas submissão mulheres entendem errado. Explica a submissão. Tem isso também, né? A submissão que eu falo sobre o casamento é andar na mesma missão, né? Concordar. Eu falo muito com o Gabriel, assim, que a gente ore sempre em concordância, para que o céu responda. Então, assim, não adianta eu orar para A e ele orar para B. Sim. E aí, a gente sabe que é bíblico, né? A oração não sobe. Eu falo assim, eu já atendi casais que eu falei assim, olha, vocês estão orando, cada um querendo uma coisa, então vocês não vão chegar a lugar nenhum, né? O primeiro passo para o casamento dar certo é andar na mesma missão. E a mulher entender que ela é submissa ao marido. Mas o submissa não é, eu vou aceitar tudo que ele fala, vou abaixar a cabeça, não. É viver em uma disciplina em que você entende que você vive uma missão junto com o seu marido é seu parceiro. Exatamente. Ele é seu melhor amigo. Mesmo porque a Bíblia diz, né, antes desse versículo da submissão, ela fala para o marido amar a esposa. Sim. Como Jesus amou a igreja. Que mulher que não se propõe a ser submissa a um homem que protege, que ama, que cuida. E é dever do marido, né? É o dever do marido que também, dever. Que é muito importante. É uma linha de mão dupla, né? É parceria. Né? E é impossível você estar num casamento em que o marido, né, é totalmente temente ao Senhor e você não ser feliz. Porque quando ele é temente ao Senhor, ele vai fazer de tudo para a casa dele andar bem. O segredo para vencer os obstáculos? A constância. Constância, com certeza. Muita fé e constância. Permanecer. A permanência é o segredo de tudo. Continuar, né? Alana, o que você deixaria aqui pra gente hoje como o que você gostaria de deixar assim como legado da sua história como empreendedora? Tudo isso que a gente falou como mãe, como esposa, você olhando assim para sua história, qual legado você gostaria de deixar? Oi, Ela, hoje o legado que eu mais quero deixar no mundo é que nós, como mulheres, somos filhas de Deus. E nós temos um pai zeloso, protetor, e que ele já preparou todo o caminho pra gente. A gente só precisa andar. Debaixo de suas asas. Debaixo de suas asas. É muito importante. Alana, foi um prazer. Que conversa gostosa, como sempre é, né? Um prazer todo meu. Eu amei estar aqui, gente. É maravilhoso. Então, eu quero te fazer o convite também para estar lá na Rede de Mulheres com a gente. Que você tem muito que trazer para a gente também. Vamos sim. Tá? E muito obrigada. Eu te agradeço. Sucesso sempre. Você sabe que eu amo você e eu quero sempre te ver bem. Sucesso para a família, para os filhos, para o negócio. Tá joia? Amém, amiga. Que Deus te abençoe neste lugar também. Amém. Gente, esse foi mais um podcast Desenvolva Mulher. Meu agradecimento aqui ao Estúdio 5, ao meu amigo Bruno, que está aqui sempre disponível também. E é isso aí. Muito obrigada por estar aqui com a gente.